Olá, turma maravilhosa, mais um início de semana, turma CE, né? Bom dia a todos e todas. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Nós vamos afinar um pouco a nossa conversa sobre um tema bastante especial, um tema transversal ao currículo de vocês, que vai se tratar de feedback. Muito embora seja ligada a diversas áreas aí da ciência, a palavra feedback não é uma palavra estrangeira, de origem estrangeira, mas que tem várias concepções, conceitos e significado tanto para o mundo das organizações, das empresas, das instituições, de também grupos familiares, trabalhar em equipe ao tratar da palavra feedback. Você já ouviu ou já viu, né, ou escutou falar sobre feedback? Então fica ligadinho hoje. Na aula de hoje nós vamos trabalhar todo esse conceito. Bem, feedback, ela de origem, né, uma palavra estrangeira, ela tem um significado, a tradução, a transposição para a língua portuguesa de realimentar. Realimentar algo de algum processo de aprendizagem que você passou em um determinado convívio social, em uma instituição, em uma empresa, em um grupo familiar. Quanto é importante sabermos que o feedback, ele é o retorno daquilo que a gente precisa escutar como positivo ou negativo com relação à nossa pessoa ou à minha pessoa. Como é que eu fui numa entrevista de emprego? Como é que eu me saí durante um processo de formação de uma universidade, de um curso hoje de formação, de capacitação para vocês? Como é que o professor age diante dos seus alunos? Como é que uma pessoa em convívio familiar ela está sendo bem aceita? Como é que ela sabe escutar as críticas diante do seu pai, da sua família, dos seus tios, avós? O convívio familiar. Então, receber um feedback não é fácil para todos, né, pessoal? Hoje, em especial, nós tivemos um momento hoje de escuta na nossa videoconferência e tivemos a oportunidade de conhecer um perfil de cada um, né? Alguns pontos que a gente chama assim, algumas dificuldades, né, do ser humano. Como é que o ser humano ele consegue e ele se retroalimenta diante dos processos, dos obstáculos da vida, dos processos inesperados também. Um desses processos inesperados é a adaptação, quando nós passamos de convivência de um grupo para outro tipo de grupo. Quando nós passamos, por exemplo, uma formação agora, da capacitação nós nos tornaremos aprendizes, né, jovens aprendizes. Como é que vocês vão se sentir agora nesse ambiente? Então cabe a todos nós criar esse processo de maturidade, porque angustiados nós vamos sentir, com bastante ansiedade, com expectativas, tudo isso enquanto seres humanos, todos nós sentimos, principalmente ansiedade. Quem que não tem ansiedade nos tempos de hoje? Mas quais estratégias que nós poderemos utilizar para amenizar, para que isso não seja a nossa detentora, né? E que não conduza a nossa vida, e que a gente possa conduzir a nossa própria vida. Jamais um sentimento, uma emoção, uma atitude impensada, ela possa conduzir as nossas práticas diante do cotidiano, do que a gente vivencia numa organização, numa empresa. É preciso realimentar, receber críticas e, claro, começar, claro, sempre por uma posição de elogios, começar pelas pessoas elogiando, para depois apontar a necessidade de melhoras. Porque quando você aponta o negativo e você não apresenta pontos fortes, pontos positivos que essa pessoa tem, ela tende, como ser humano, como nós seres humanos sermos sempre pautados e na base de estímulos, sempre nós somos estimulados por algo, a tendência é a gente desmotivar. Então é preciso saber de uma coisa: motivação é intrínseco, é algo de dentro, é algo de vocês, né? O você próprio. Ninguém motiva ninguém. Agora a gente pode estimular, né? A motivação parte de você a partir dos estímulos
que são existentes, estímulos internos e externos. É preciso mudança e transformação. Quando a gente escuta assim, olha, você não fez um bom relatório hoje, vale para você, aluno que vai entrar no mercado de trabalho, vale para você, professor, não é isso? Vamos organizar esse relatório. Quando alguém chega assim e diz para você, olha, eu não compreendi o que você falou, você é muito prolixo, você é muito, sei lá, fala demais, ou você fala pouco, você foi superficial nessa fala. Então, quando nós escutamos esses jargões, essas palavras, nós nos costumamos cada vez mais pensarmos que alguém está contra você. É como se fosse uma força muito propulsora que pode estar resistente a você. E na realidade aquilo pode ver com outros olhos. Já diz aquela expressão, não há coisa ruim que, né, não há mal que vem para o bem. Não é assim que a gente diz? Nem tudo a gente vai querer que seja mal para vir o bem, né? Mas na vida, os obstáculos, as tristezas, os choros, os ranger de dentes, as coisas mais tristes da vida podem nos dar um novo horizonte, um novo olhar para a gente construir, enquanto pessoa, enquanto ser humano, toda a relação e desafiar o ser humano. É preciso saber que o ser humano precisa ser desafiado constantemente. Se acabam os desafios para eles, tenha certeza que ele vai viver numa inércia, ele vai viver, como diz, voando aí na maionese, ele não vai ter sentido de vida, ele não vai ter objetivo de vida. E o feedback ele tem que ser constante. O feedback é aquela responsabilidade em que quem transmite o feedback e quem recebe é de constante aprendizados. É preciso mudança, é preciso saber escutar, é preciso inteligência emocional, capacidade emocional de receber críticas. Sabem vocês que crítica do seu esposo, aí eu faço um questionamento, seu esposo, sua esposa lhe critica aí, o que você diz? Você parte para briga? Você parte para o xingamento? Isso vai resolver? Será que ao escutar, fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação do seu desempenho como pessoa dentro de uma família, de um ser, será que renunciar sempre? Não, não é ser ingênuo, é ter suas posições, seu pensamento, sua forma de conviver em sociedade, respeitando as diferenças e respeitando condições e situações diferentes. É assim que nós vivenciamos no mundo, é aceitando as diferenças e compreendendo-as. Não é somente aceitar, é tentar viver nesse processo de compreensão constante. Ninguém é uma ilha, não é, pessoal? Para conviver ali, você sempre vai estar ao redor de alguém, ou alguém vai estar ao seu redor, certo? Então saibam vocês que enquanto trabalhar em equipe, enquanto estiver em grupos, o feedback é um processo e um recurso bastante imprescindível da administração pessoal, de conduzir a pessoa, do desenvolvimento do ser humano. O feedback é, na realidade, quebrantar o que a gente não, que é impossível para a gente, é abrir o mar, é abrir os horizontes para a gente se alimentar daquilo que ficou de positivo, daquilo que ficou construtivo para a mudança acontecer. Somos convidados a mudar e ser transformados todos os dias. Pessoal, até a próxima aula. Tenha um excelente dia. A videoaula, fica ligadinho aí. É a Casa do Menor Trabalhador e o Instituto Jorge Marco Clabin, conectados com você.